Bom, ele vai falar sobre lendas da medicina. É o Dr. Alfredo Salim Elito. Doutor Alfredo Salim. O nome de guerra é Salim. Só minha mãe me chamava de Alfredo. Não consegui mais que ninguém chamasse de Alfredo. Mentira, é verdade? Pois é. Salim é um nome forte, né? É, mas Alfredo também não, é. Mas Salim é mais forte. Salim, é. Eu era pequenininho, na escola minha mãe obrigava que eu me chamasse de Alfredo. E a chamada, antigamente, você tinha que ficar de pé e responder presente, professor, no primeiro ano primário. Eu, pequenininho, com essa cara de turco, gordo, a professora falava, Alfredo Salim. Eu ficava de pé presente, professor. Era uma gargalhada e o Alfredo morria. Mas que engraçado isso. Pois é. A meninada achava graça no Alfredo Salim. Estigmatizava o Salim e ficou até hoje. E a sua mãe chamava você como? Alfredinho. Só ela. Não, eu podia até chamar você de Alfredinho, não, porque é uma coisa isso, tão meiga. Pelo amor de Deus. E outra coisa, é Elito. Elito. Ou é Élito. No começo quase que eu falei hálito, depois não pode ser. Não é. É tradução do árabe. Então, o árabe tem a letra He, halito. Halito. Que quer dizer o quê? É adocicado, de doce. O Alfredinho doce. Por isso que virou Salim. Não tem jeito, né? É, Salim. Doutor, mas doutor Salim? Exato. Não, aqui não, Jô. Não, eu digo doutor no geral. Eu sou doutor Salim. É doutor Salim, profissionalmente doutor Salim. Qual é a sua especialidade? Eu sou clínico geral, sou generalista. Generalista, que seria também, hoje em dia chama-se também de médico de família, é isso não? O médico de família é uma instituição que sempre existiu. A partir da segunda metade do século XX, ela caiu por água abaixo, porque começou a história da especialidade. Só se pensava em especialistas. Isso foi um mal para a medicina, porque ainda assim o diálogo, a relação médico-paciente, a história, o exame físico, você conhecer seus pacientes, a família dos seus pacientes, você estar à disposição o tempo todo, é uma especialidade no final. Você se transformar em médico de família, quer dizer, o médico que cuida e gerencia a saúde de uma parte da comunidade. Você vê, eu trabalho no Hospital Sírio-Libanês, um hospital de alta complexidade, de alta tecnologia, então não dá para imaginar que um médico de família generalista sobreviva lá, né? E nós temos uma participação, e muito. Você, até que ponto o generalista, né, o clínico geral, né, ele depende muito da sua intuição para o diagnóstico, ou ele tem que passar também por toda aquela batelada de exames no paciente antes de sugerir alguma coisa? Não. A verdadeira medicina hipocrática, que ainda existe, muita gente acha que ela já foi por água abaixo. Não. A medicina verdadeira é a medicina da relação médico-paciente, da identificação do paciente. Não. Se um paciente está internado, eu não quero saber em que quarto ele está internado, eu quero saber o nome desse paciente, sobrenome, idade, estado civil, ocupação, de onde ele veio, onde ele habita, os hábitos. E a partir daí você vai diante de uma queixa e a duração dessa queixa, que é o início de uma anamnese, que é a ficha de um paciente. Aí você vai por uma história pregressa dessa moléstia. Em cima disso, você vai ver os antecedentes dessa pessoa, o que ela já tem de patologias, quais outros possíveis médicos cuidam desse paciente, para a partir daí você ir para um exame físico adequado, e aí em cima disso tudo, você vai fabricar hipóteses diagnósticas. A partir daí, você vai pedir os exames necessários. Você começou falando em anamnese. Anamnese. O que é anamnese? É a história de um paciente, a história do que o paciente te procurou. Por que você vai a um médico? Então, a anamnese é a ficha de identificação, chama-se a segunda parte dessa anamnese, a queixa e duração,
Quer dizer, por que você veio aqui? Estou com dor de cabeça. Há quanto tempo? Há 2 meses. A partir daí você vai com uma história pregressa da moléstia atual. Aí você, em cima disso, você vai caracterizar o motivo da dor, fatores de piora, de melhora, o que é que ocorreu para que essa dor aconteça, que horário ela é pior, quais fatores isso aumenta ou diminui a dor, em que situações essa dor ocorre, caracterizar o tipo de dor, se ela é uma dor latejante, se ela é uma dor surda, como a gente fala, constante, pega toda a cabeça, qual parte da cabeça ela comete. Nós estamos falando aqui de 2 pessoas que têm cabeças bem grandes, né? Você e eu. Certo. O Willem, que é o nosso diretor, tem uma cabeça também grande. E o Caio, que trabalha, o Caio tem uma cabeça que a circunferência é 6,6. Imagina ela com dor, né? É isso que eu estou pensando aqui. Você já sentiu alguma dor de cabeça dessas de lascar? Já. O tamanho da cabeça influencia o tamanho da dor? Depende do que tem abaixo, o tamanho do corpo para segurar a cabeça, né? Mas não influencia. Não influencia. Os tipos de dor de cabeça têm várias causas de dor de cabeça. A gente chama tecnicamente de cefaleia. Mas esse detalhe técnico, isso é uma coisa boa até de conversarmos. O médico querer em público, quer dizer, eu estou falando para milhões de pessoas sobre cefaleia. Não, é dor de cabeça mesmo. Não, e nós temos que caracterizá-la a partir daí, você estava falando da anamnese. Ver os antecedentes dessa pessoa. Essa pessoa, de repente, vira para o médico e fala, mas olha, essa dor de cabeça eu já tive várias vezes. Inclusive a minha mãe tem uma coisa chamada enxaqueca. Então pronto, você já conseguiu ter uma pista de que essa pessoa possa ter uma enxaqueca. Agora, a enxaqueca também se caracteriza pela dor só em cima de um olho ou de um dos lados da cabeça? A enxaqueca chamada clássica hemicrânea, ela se caracteriza por uma dor que se inicia, tem um pródromo dessa dor, quer dizer, um aviso que essa dor vai chegar. Exemplo, tem pessoas que começam a ver as tais moscas volantes, os escotomas, parecem moscas brilhantes andando na minha frente. Escotomas. E aí, alguns minutos depois, começa a ter uma dor que pega metade da minha cabeça, associada a náusea, vômitos, a dificuldade, por exemplo, em a luz, a fotofobia, a disacusia, a pessoa não consegue, o ruído incomoda, ela tem que se trancar num quarto, então você caracterizou uma enxaqueca clássica. O Carlos Alberto de Nóbrega tinha isso, era uma coisa que ele tinha que ficar no quarto, quando a gente escrevia junto, tinha semanas, que era impossível, porque ele tinha que ficar trancado no quarto, sem luz, sem nada, sem ruído, porque não aguentava. Parece que ele já resolveu isso, graças a Deus. Eu tinha dor de enxaqueca quando eu era criança. Depois vou abrir para perguntas aqui, que eu já vi que tem muita gente louca para aproveitar uma consulta grátis. Então, eu vou depois abrir para perguntas. Mas eu tinha uma enxaqueca que depois passou, quer dizer, era só quando eu era criança. Depois que eu cresci, existem sumiu. Casos de enxaqueca de adolescente, existem casos... A mulher tem Mas muita... a enxaqueca de adolescente é mais para os pais do adolescente. Né? Pode ser. A enxaqueca, a mulher tem muito enxaqueca pré-menstrual, que ela se inicia sempre às vésperas de menstruação. Ela se inicia quando a mulher, vamos dizer, ela fica mocinha, ela começa na menarque, a menstruar, e vai até a menopausa. Então, tem muitos casos mesmo de mulheres que param de ter enxaqueca quando vão à menopausa. Então, é chamada enxaqueca pré-menstrual. Por falar exatamente nesse assunto, a pessoa que toma a pílula, a mulher que toma a pílula do dia seguinte, isso dá dor de cabeça, ou o fato dela tomar a pílula do dia seguinte evita uma dor de cabeça maior? João, perfeito. A pílula do dia seguinte é para evitar uma dor de cabeça maior. É uma alta dose de hormônio, a progesterona, que teoricamente evita a gravidez. Aproveitando o espaço, a pílula do dia seguinte ela é útil, ela tem sua utilidade e ela deve ser utilizada, deve ser tomada quando uma mulher inadvertidamente tem relação sexual sem proteção. Mas a pílula do dia seguinte... Inadvertidamente? É. Hoje em dia... Então, hoje em dia... Em que área do sertão... ou então, das terras gélidas do Rio Grande acontece isso na mulher?
Então, mas a mulher que toma muitas vezes a pílula do dia seguinte, ela está cometendo um ato falho. E é uma deficiente. Porque exatamente, se ela mental. não tomou consciência. Porque se ela não percebeu que ao ter relações sem proteção, ela, tudo bem, a gravidez ela resolve com a pílula do dia seguinte, mas as doenças sexualmente transmissíveis, mesmo não resolve. E quando é uma jovenzinha, ela fica com medo, às vezes, de contar em casa que teve uma relação e acaba não podendo tomar a pílula, vai tomar muito tempo depois e, passadas 48 horas da relação, não adianta nada. Aí ela vai adquirir alguma doença, até o HIV, herpes, HPV, blenorragia, que muito dá saudade, a tudo famosa isso numa relação só. Quer dizer, a mulher que tem que usar muitas vezes a pílula do dia seguinte, ela precisa de umas belas palmadas, essa é a verdade. E precisa mudar também de relações, porque transar com um cara que é portador de tudo isso, por onde ela andou... Esse é o problema. A mulher que usa muitas vezes a pílula do dia seguinte, ela está tendo relações numa balada da vida, depois de ingerir uma grande quantidade de álcool ou outras drogas, e infelizmente isso é a nossa realidade. No dia seguinte, ela percebe o que aconteceu e vai correndo tomar a pílula no dia seguinte. Vamos fazer algumas perguntas sobre algumas crenças populares. A bebida corta o efeito do antibiótico? Não. A bebida alcoólica não corta o efeito do antibiótico. Agora, vamos lá. Uma pessoa que está tomando antibiótico, ela deve estar acometida de uma infecção. Uma grande ingestão alcoólica, quer dizer, um porre, e a pessoa está infectada, isso não é aconselhável. Quanto a tomar, por exemplo, um aperitivo, o europeu, ele toma antibiótico, ele toma comprimido com cálice de vinho numa refeição. Isso é absolutamente normal. O álcool, propriamente dito, não inutiliza o efeito do antibiótico. Pode até potencializar em alguns casos, não? Tem alguns casos que ele pode potencializar, não é comum. Tem alguns casos em que o tipo de antibiótico ingerido, ao interagir com bebida alcoólica, pode dar dor de cabeça, enjoo, mal-estar. Se for uma infecção das vias urinárias, por exemplo, o álcool pode ajudar a irritar. Aumenta a irritação. Isso é um folclore antigo. Muita gente, às vezes, tinha dúvida se estava ou não, se dizia muito, doença venérea, doença sexualmente transmissível, tomava um gole de bebida alcoólica para ver se já aparecia de uma vez. Né? Isso era muito comum. A uretrite, principalmente no homem. Por que você perguntou para mim assim, isso fazia muito? Eu nunca fiz isso. Não. Ele fez, aí tomava para ver se aparecia de uma vez. Fez assim para mim. Acho que eu estava apontando para o copo de água, eu estou com uma sede, posso tomar um golinho? Pode tomar à vontade. E a água mesmo, né? Tanto água. Folclore tem nesse copo, né? Na minha caneca é que ninguém sabe o que tem. Aí é água. Mas pode tomar antibiótico, não tem problema. Não, mas imagina, se eu bebesse aqui, eu estava frito. Às vezes eu bebo durante uma entrevista, quando o entrevistado bebe, mas eu finjo, né? Senão não dá para ir em frente. Outra coisa, existe alergia ao frio? Existe, sim, tem pessoas. É interessante isso. Toda mãe, toda avó, tia, não fala para o filho, não toma golpe de ar, não pisa no chão, não sai de cabelo molhado. Tudo bem. Realmente isso é um folclore sobre os grandes. Adquirir uma infecção, uma orofaringite, uma amidalite relacionada ao frio ou ao golpe de ar. Gravidez também? Gravidez. Mas tem pessoas que têm uma rinite alérgica, ou uma faringite, ou a própria asma, que se descompensa com a exposição ao frio. E, ainda quando ela faz contraste com o ambiente quente. Você está bem agasalhado, você está no ambiente quente, aí você sai, pega uma temperatura mais baixa, vento, isso pode trazer o quê? Você ter uma rinite alérgica, uma faringite alérgica, uma laringite alérgica, ou mesmo a asma. Evidente que muitas pessoas juram de pé junto, mas ainda, essa é uma observação que eu gostaria de fazer, que quando pega a tal friagem, tem amidalite bacteriana purulenta, por bactéria. Também pode acontecer. Com a chamada friagem? Com o golpe, com o frio, né? Jô, pega uma bactéria, Tem gente que descreve isso. O problema, Jô,
Com frio? Quando nós vamos falar sobre mitos, folclores da medicina, a medicina ela é feita absolutamente sobre a observação. Tudo que nós temos escrito é em cima de observação. Então, quando você pergunta, puxa, Salim, mas uma amidalite por bactéria por causa de um frio muito forte, eu digo, não tem nenhum trabalho tecnicamente, cientificamente feito, uma coisa chamada medicina baseada em evidências, que demonstre que o vento frio leve a amidalite. A não ser que tenha micróbio mergulhando no vento. Mas que existem pessoas que descrevem, e nós temos que respeitar, que é uma coisa individual daquele ser humano, que ele, quando se expõe ao frio, ele tem, sim, febre e secreção purulenta. Você vai olhar, a amígdala tem pus lá. É muita coincidência. Eu saio de casa o ano inteiro, no mesmo horário, tomo meu banho, saio com meu cabelo molhado. Quando eu pego uma gripe, minha esposa fala, tá vendo? Saiu com o cabelo molhado, pegou uma gripe. Aliás, o Max Nunes é que diz que gripe é a única doença que todo mundo sabe quando é que pegou. Ah, foi quando eu abri a porta da geladeira. Exatamente, e você nunca abriu antes, né? Exato. Ou quando abri a janela, ou quando pisei no chão logo após o banho. Ninguém sai de bota do banho, né, Jô? Não, só a Paula Lima que sai com aquele sapato que tem aquele bico na frente. Se ela tirar o sapato agora e pegar uma gripe, está comprovado, né, Paula? Agora, bom, eu vou continuar mais um bloco, que eu vou... Vocês querem fazer perguntas, né? Não, um falou não, é um hipocondríaco, ele não quer nem saber. Mas antes eu queria perguntar o seguinte, tem gente, por exemplo, eu posso beber, mesmo estando, tá frio, posso estar resfriado, eu posso beber coisa bem gelada que não altera nada, ao contrário, não... Agora, tem gente que tem uma alergia a ingerir coisa muito gelada ou coisa muito quente também. Sem dúvida. São os contrastes, né? São os contrastes, por isso que eu digo, nós temos que ler, tudo que está escrito foi em cima de observação, mas também temos que respeitar a individualidade de cada pessoa. Nós vamos chamar aqui a nossa vinheta para eu continuar aqui com o Dr. Salim, por favor. Tenho aqui ao meu lado o Dr. Salim Elito, e nós estamos falando sobre algumas lendas da medicina, tipo, tem uma coisa que eu acho engraçada, agora só tem no Brasil, e só a mãe é que se preocupa com isso, que é sereno. Meu filho, leva um suéter, 38 graus, leva um suéter que você vai apanhar sereno. Como é que se apanha esse sereno? Como é que a pessoa... Mais um folclore, realmente não tem nenhuma comprovação de nada. Eu completo esse exemplo. O garoto está na praia, começa a chover, mas o moleque acabou de sair do mar, molhadésimo. Aí a mãe fala, cuidado, vai pegar chuva, senão vai ficar doente. Então eu até brinco com a minha sogra, quando ela faz isso com meus sobrinhos e com meus filhos. Tá bom, então vocês entrem na água para não pegar a chuva. Pronto, então é melhor. Mergulha. Aliás, também tem dentro, né, entre essas lendas, tem uma coisa que também é outra moléstia que só existe no Brasil, que, a não ser quando é nasal, que é congestão. Ele morreu de quê? De congestão. Ele foi entrar no banho depois do almoço, teve uma congestão, parou tudo, ele morreu. Isso Você é já um entendeu folclore, algum caso assim? Muita gente comenta isso. Mas, conselho, aproveitando também vamos falar as coisas boas. Você, quando se alimenta, o seu aparelho digestivo faz uma refeição. O seu aparelho digestivo vai se preparar para a digestão. Então, o sangue vem para o seu tubo digestivo e vem em grande quantidade. Paralelamente a isso, você tem um órgão nobre chamado cérebro. O cérebro necessita constantemente da mesma quantidade de sangue. Ele é um órgão nobre que não aceita falta de oxigenação e falta de circulação. Se você está fazendo digestão, se você está mantendo o seu cérebro em ordem, do ponto de vista circulatório, o que não é aconselhável é exercícios vigorosos, volumosos, porque aí você também vai chamar uma grande quantidade de sangue para o seu sistema músculo-esquelético. Então, o que pode acontecer, sim, é haver um déficit de sangue no cérebro, a pessoa vai passar mal, pode ter tontura, pode vomitar, pode ter síncope, hipotensão, e isso pode ser prejudicial.
Também se você comer um boi, você não precisa nem entrar no banho. Você já morre de cara, né? Mas se... Porque tem gente que já entra no banho. Exatamente, assim. E ainda vai resolver num casados e solteiros no final de semana, depois de tu jogar uma bolinha, ele tem risco, além do risco cardiovascular propriamente dito, ele tem risco sim de ter uma deficiência circulatória no cérebro. Então isso é uma coisa... Que não é chamada de congestão, né? Nada. A congestão é aquilo, comi, caí na piscina, fui lá, vomitei, desmaiei e morreu. Pronto, a tal congestão que ninguém consegue explicar. E não tem nada que explique mesmo. Mas todo mundo fala da congestão. Outra coisa, manga misturada com leite vira estricnina no estômago? Não vira, é uma delícia, né? Mas no Brasil não se come, né? É difícil. Veja meu caso... Na Índia são pratos e pratos, especiarias. Quando eu era criança, surgiu o folclore, eu, como bom árabe, que pepino com coalhada também não fazia bem. Né? Ah, é? E é uma delícia, né? Uma hortelã picadinha. Não, e o pepino também não tem gosto de nada. Nada, é água pura, exatamente. Mas essa lenda eu não conhecia. Em termos de alimentação, provavelmente você vai falar dessa lenda, para você ver como nós devemos observar e respeitarmos quando se fala alguma coisa. Em portadores de insuficiência renal, quer dizer, alguma paciente que tem uma deficiência no funcionamento dos rins, a carambola, ela tem uma substância, não me pergunte o nome, que ela pode ser tóxica para o sistema nervoso, certo? Ela ocupa alguns receptores no nosso cérebro, nos nossos nervos. Mas isso para um doente renal? Quando uma pessoa que tem insuficiência renal pode ingerir uma boa quantidade da fruta carambola, isso pode... E o rim é que elimina todas as toxinas da carambola. E o rim não funcionando, isso poderá levar a algum problema neurológico. Mas há quanto tempo você não come uma carambola? Há muito tempo. Aqui, quem é que comeu carambola no último mês? Nos últimos Quem? Mas é uma fruta muito utilizada no interior. Senhor? Quem foi? Você come carambola? Como? Aonde? Onde eu comprei na feirinha e comi. Seu rim está em ordem, fique tranquila. Mas quando a pessoa tem sabidamente, alguma lesão renal, mesmo que inicial, um dos alimentos que se recomenda que ele não utilize é a carambola. Chocolate da espinha? Não se tem nenhuma comprovação disso. Então, chocolate, para mim, que a gente tenta ler sobre o assunto, conversar com os dermatologistas, chocolate não dá espinha. Pode ser que alguns dermatologistas, eles citam que alimentos, quer dizer, com maior grau de caloria pode eclodir espinhas, mas isso é uma coisa que não tem um trabalho, não tem nenhuma comprovação. Medicina baseada em evidência não comprova. Agora, Zalim, tem umas coisas que surgem, de repente, que entram na moda e aí saem da moda. Por exemplo, agora está muito na moda tomar óleo de coco. Faz bem óleo de coco? Não tem nenhuma comprovação. E quando a coisa é nova, eu fico preocupado do óleo de coco, se ele faz bem ou não, não tenho nenhuma comprovação do fato, e ainda quero esperar um pouco para ver se o exagero no óleo de coco não vai trazer nenhum problema para a população, como o chá verde em grande quantidade, que virou uma moda também brutal. O que é o chá? Está começando alguns serviços de gastroenterologia a estudar o efeito do chá verde, o efeito maléfico de grande quantidade de chá verde no fígado. Mas quanto chá verde a pessoa toma num dia? Assim, Porque a moda é uma coisa incrível. Se começa a falar que chá verde é bom, que chá verde limpa, que chá verde emagrece, é uma festa. O povo vai se encher de chá verde. Acho que o Bira lá em Água de São Pedro deve ter tomado uns 2 litros de chá verde, não tomou isso? Não, eu gosto muito de chá de erva doce. Pronto. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Posso fazer, João? Não. Não, eu não vou conseguir responder. Não, pode, Bira, não, é evidente que pode. Doutor, o gergelim, como é que ele age no organismo? É verdade que ele é bom para o intestino? Regula as funções intestinais? Ele ajuda no intestino, porque o gergelim é uma fibra. E toda a fibra, tudo aquilo que não é absorvido e acaba participando do bolo fecal, ele ajuda, sim, a regularizar o intestino. Obrigado. Como toda a fibra, não vamos agora, o gergelim é a salvação. Essas barras de cereal com gergelim, mas tem todas as outras substâncias que são
que formam fibra, elas são saudáveis para se formar um bom bolo fecal. Onde raios é que você come gergelim? Me fala. Aonde? Eu sou chamado de falso baiano, porque eu adoro a comida árabe. E como muito pão com gergelim. Bom. Então é uma quantidade enorme de gergelim que você ingere todo dia. E haja pão também. Come uma média de 15 quilos de pão para comer um pedacinho de gergelim. Aí ele tem uma diarreia pelo pão. Outra coisa, falando nisso, o pão segura ou prende o intestino? O pão sozinho, ele prende o intestino, porque ele não tem quase nada, ele é farinha, ele só engorda e ele resseca. O pão propriamente dito como alimento, em termos de aparelho digestivo e de obesidade, de controles, não vale a pena, nem o pão nem a bolacha. Mesmo com o gergelim, porque a quantidade proporcional, a não ser que seja gergelim com pão, porque aí realmente... Tem uma síndrome inglesa, chamada tea and toast, meu inglês é muito ruim, que é a síndrome do chá com torradas. As mulheres inglesas, pelo menos antigamente, a vida delas era chá com torrada, chá com torrada. Então você tinha grandes casos de obstipação intestinal e desnutrição, porque chá com torrada não sustenta nada em ninguém. O meu amigo Juca de Oliveira lançou aqui uma receita para juntas, dores lombares, enfim, que é um chá de sucupira. Diz que ele tinha um cachorro lá na fazenda dele, que era daquele brasileiro, como é, Fila, e que ele estava já desenganado com a pata nem articulava mais, e com chá de sucupira recuperou totalmente. Também ele tem relatos de amigos e amigas que tinham hérnia de disco, enfim, coisas da coluna, não é? Ou das dobras, enfim. E o chá de sucupira resolveu o problema deles. Eu não sei se resolveu o problema deles, mas resolveu o problema de quem vendia chá de sucupira. E do cachorro. Porque custava R$1 e foi para 25. Mas então, existe você já ouviu falar do chá de sucupira? Não, mas se o folclore ocorrer, se o boato ocorrer, qual é a obrigação de quem lida com reumatologia e ortopedia nas universidades? Pegar o chá de sucupira e mandar fazer um trabalho adequado, com duplo cego, alguns tomando, outros não, vendo os resultados estatísticos para ver se tem alguma utilidade. Não, e tem uma coisa, diz que a pessoa tem que tomar o dia inteiro. Ele me mandava com uma garrafinha com chá de sucupira. Dá tanta raiva que melhora a dor, né, João? Eu cheguei a tomar umas 2 vezes, aí parei. Quando eu falei, eu estou tomando chá, leva 6 meses para começar a fazer efeito. Eu digo, não, então estou fora. Vamos abrir perguntas aqui para a plateia. Alguém quer consultar alguma coisa? Aonde? Fala, querida. Aqui, do lado de cá. A Coca-Cola, ela não tem... Coca-Cola prende o intestino. Os refrigerantes cola, né? Não tem nenhuma... A Coca-Cola não tem nenhuma substância que crie fibra, que crie nenhum tipo de auxílio ao bolo fecal. Mas, uma boa quantidade de líquidos é útil para a formação do bolo fecal. A pessoa que toma pouco líquido, quando o organismo necessita, para manter seu equilíbrio hídrico, também do intestino ela absorve água. Então, quem toma pouco líquido pode ter, sim, obstipação intestinal. Pode ter umas fezes ressecadas. Do lado de cá tem alguém? Aqui tem uma... Aqui, você. Existe alguma enxaqueca diretamente relacionada ao que você come? Quando você come aquilo, você tem enxaqueca? Não tenha dúvida. Existem os alimentos que descompensam a enxaqueca nos enxaquecosos. Tem uma substância chamada tirosina, que pertence aos enlatados, o chocolate amargo, alguns queijos, desses mais curtidos, como provolone, como parmesão, esses queijos gorgonzola. O vinho tinto é uma substância que muita gente que tem enxaqueca não utiliza, não ingere, porque sabe que vai aparecer enxaqueca. Porque tem o metabisulfito, né, que é um conservante do vinho tinto.
e que é terrível. Para quem tem enxaqueca, claro. Outra coisa, existem, assim, no vocabulário popular, tem as doenças que você escuta muito falar, inclusive, em qualquer espetáculo, qualquer transmissão, ou qualquer não, em algumas transmissões evangélicas, que vão um anjo curar as pessoas. Tem um anjo para cada doença, inclusive, é uma coisa curiosa. Tem um anjo que cura caroço, que é uma coisa que dá muito. O anjo que cura vista anublada. E tem o anjo que cura uma dor que responde aqui. Que é aquela dor que também é conhecida como andaço. Que é uma dor que começa aqui, aí ela anda para cá. E vira gastura. Vira gastura. Olha, Existe. Como é que é? Espinhela caída. Espinhela caída. Que dá aquela torcida. Jô, se as pessoas se sentem bem tendo esse auxílio e não abandonando a medicina verdadeira, eu respeito. Eu já vi muitos casos, aliás, tem um caso famoso, um gênio, que eu acho que ele quis também se transformar em gênio da medicina, um sujeito chamado Steve Jobs, que morreu por causa disso. Porque ele teve um tumor neuroendócrino de pâncreas absolutamente tratável e curável. Era tratável? E resolveu esperar terminar Não, ele resolveu tratar com ervas e chás por um bom período. Posteriormente, que a coisa empipinou, que ele percebeu, ele até parece que foi submetido a um transplante para sobreviver mais um tempo. Então, infelizmente, tem muita gente, inclusive pessoas na área artística, e que tem uma coisa também curiosa, que o sujeito é artista e diz, não, ele é ótimo, ele é o médico do fulano. O negócio de você indicar um médico é uma coisa difícil, porque depende muito da empatia que você tem com o médico, né? Claro. Agora, tem muita gente também que faz esse tipo de tratamento para doenças tipo câncer Sem e tal. dúvida. E que, claro que não vai, evidentemente não vai curar. Eu já ouvi falar que o famoso pepino, em picles, curava câncer. Eu falei, não é, você pode se entupir de picles de pepino que não vai... E ainda com aquele folclore de que, não, mas não vão divulgar porque é um tratamento barato e a indústria farmacêutica não vai permitir. O que é isso? O que é isso? Não tem nada disso, não. A medicina, ela é uma coisa séria. As pessoas que têm que acreditar na medicina podem utilizar algo não médico, mas não abandonem a medicina. Quem abandona a medicina tem uma coisa, nessas doenças graves principalmente, não tem uma coisa simples, que é humildade. A pessoa se torna tão orgulhosa, se acha tão poderosa, que ela vai resolver problemas com coisas absolutamente artificiais e folclóricas. A medicina existe. E tem certos gurus que falam com os outros, mostrando uma condescendência. Quem não acredita, né? Não, eu sei, não sei o quê. E aí tem gente que morre por causa disso. Também eu queria perguntar sobre essas lendas ou não lendas. Telefone celular faz mal à saúde? Teve um trabalho recente que parece, por isso é outra coisa também, trabalhos que são publicados, nós médicos temos que ter cuidado em analisá-los. Vou até te sugerir um dia você trazer aqui um especialista em medicina baseada em evidência para falar sobre trabalhos médicos, o Álvaro Atala, que ele só estuda isso, para pegar os erros dos trabalhos. Muito bem. Tem um trabalho, sim, que parece que aumentou a incidência de câncer no cérebro em quem utiliza celular. Mas é um trabalho inicial que merece uma atenção maior. Certo? Mas em quem utiliza celular 24 horas com o celular colado no ouvido, né? Pois é, Jô. Aí também o cara merece, o cara quis. Mas o cara que fica... Sabe, Jô, eu vou fazer uma apologia do celular. Como médico de família, como generalista, como quem atua, assim, eu e minha equipe, 24 horas por dia atendendo as pessoas, os meus pacientes, quem me procura, o celular foi a grande revolução da medicina. Mas é evidente, em tudo. Mas é impressionante, porque hoje é proibido uma pessoa falar, procurei meu médico e sua equipe e não encontrei, deixei recado. Isso não pode. Então o celular, ele revolucionou a medicina.
E também não há nada que prove que realmente o celular causa Nada. câncer no cérebro. Não, tumor no não. Tem um cérebro. trabalho, mas com certeza, espera mais um ano que vão surgir muitos outros desmentindo ou dando versões diferentes. Tem mais alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Nós estamos terminando aqui. Tem? Ali, pois não. Manga com queijo faz mal? Porque meu pai não deixava eu chupar manga e comer queijo e me falava que fazia mal. Mas até então eu não sabia o porquê. E ele colocava um pedaço de manga com queijo e a manga ficava preta. Faz sentido? Eu acho que a manga ficava preta porque oxidava. Se você deixar uma manga no meio ambiente sem queijo nenhum, ela também vai escurecer. Isso é normal. Mas não tem nenhuma comprovação que o alimento manga misturado com leite, qualquer derivado, cause algum problema. Não tem, não tem. Eu insisto, eu tenho que trabalhar em coisa chamada evidências. Eu tenho que ler o que se publica em serviços apropriados. Não tem nada comprovado. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, obrigado à plateia, obrigado a todos vocês, obrigado aqui ao doutor Salim Elito. Doutor, muito obrigado, inclusive, pela sua paciência e daqui a pouco a gente volta. Obrigado. Foi uma delícia.